Boa tarde. Boa tarde, na paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar sobre Provérbios. Provérbios 27, 28 e 29. Então, o capítulo 27 de Provérbios, ele vai falar sobre a prudência e sobre os relacionamentos, sobre amizades. E uma coisa bem interessante aqui em Provérbios 27 é justamente o posicionamento, a forma de olhar os relacionamentos. Do versículo 1 ao 20, nós temos ali diversos, então, conselhos sobre os relacionamentos. E do 21 ao 27, a prudência. Então, conselhos mais específicos sobre a prudência. Vamos ler alguns versículos aqui? Então, olha só, primeiro, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não presumas, ou seja, não fale, não acha que sabe o que vai acontecer amanhã. Então, pegue a sua Bíblia, abra o Provérbios 27, mesmo que a sua Bíblia seja uma linguagem mais tradicional. Quando eu ler aqui, que eu estou lendo na Bíblia Viva, acompanhe na sua Bíblia, porque muitas vezes só da gente ouvir o versículo numa outra versão, uma palavra de um outro jeito, um sinônimo, já abre o nosso entendimento, tá? Então, o 27:1 fala o seguinte: não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é não ficar se achando, é não contar com as coisas antes delas acontecerem, é não se exibir de que amanhã eu vou conseguir algo, vou fazer algo, estar em tal lugar, se eu não sei sequer se eu vou abrir os olhos amanhã. Exatamente está falando. Mas vamos para o segundo, versículo 2. Louve-te o estranho e não tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Aqui na Bíblia Viva, não faça elogios a si mesmo. Deixe isso por conta de outras pessoas. Esse cuidado. O que acontece? É pecado fazer elogio a si mesmo? Não, não é. Mas, quando a gente passa só a se elogiar, a gente acaba tirando os olhos daquilo que realmente é para olhar. E colocamos os olhos em nós mesmos. E quando a gente coloca os olhos só em nós, tente se olhar aí, seja no espelho, ou seja se abaixando a cabeça. Você não consegue mais ver nada. Então, quando a gente se olha demais, a gente não vê o que está ao redor. E quando não vê o que está ao redor, acontecem duas coisas. Primeiro, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. A gente deixa de servir a quem precisa ser servido, ou seja, em primeiro lugar, a nossa família. E a gente fica vulnerável ao ataque do inimigo. Esse é o problema de ficar só olhando para si. Jesus fala, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu já falei que outro dia, que eu citei 1 Coríntios 13, o amor, ele é para fora. Então não basta eu falar que amo, tenho que externalizar o amor. O amor é para fora, uma vertente, né? É um canal, ele precisa sair. Na Bíblia nós não vamos encontrar em nenhum lugar algumas expressões, por exemplo, eu tenho que me amar primeiro para depois amar meus filhos, amor próprio. Eu não vou encontrar nada disso. Por quê? Porque quando a pessoa já serve a Deus, quando ela está com a vida diante de Deus, é automático ela se amar. Tanto que, olha só, qual é o segundo maior mandamento? Ame ao próximo, como a si mesmo. Ou seja, o a si mesmo é automático. Se nós estamos diante da graça de Deus, diante do altar de Deus, na presença de Deus, se amar é algo que vai acontecer naturalmente. Eu não vou precisar fazer um esforço, eu não vou precisar fazer um cuidado, aprender uma técnica de amor próprio, porque simplesmente ele vai acontecer de forma natural.
entre aspas, como se fosse automático. Tá? Vai acontecer naturalmente, eu não vou precisar fazer força para me amar, mas é uma vertente para fora, então eu preciso servir os outros e amar os outros. E aí tem isso, né, pega essa questão aqui de elogio que está falando aqui, não faça elogios a si mesmo, ou seja, olhe para os outros, deixe os outros olharem para você, deixe os outros reconhecerem o que você tem de bom. Olhe para os outros, elogie os outros, sirva os outros, cuide dos outros. É isso que Provérbios 27 está nos falando. Então, o capítulo todo ele vai dar muitas dicas e muitos conselhos sobre relacionamento, sobre amizade, sobre cuidado. E nós temos o costume, e aí já pode erguer a mãozinha aí quem já fez isso também, porque eu já fiz muito, de dizer assim, né, eu não encontro uma amiga, eu não tenho uma pessoa, eu não tenho uma irmã de oração com quem eu posso realmente me abrir, eu não tenho uma mulher de Tito 2 para me ajudar, para me aconselhar, para me orientar. Né? A gente fala isso, é natural, é normal, pelo menos para a maioria das pessoas. E Provérbios 27, ele vai nos ensinar que eu não tenho que olhar se os outros são essa pessoa para mim, se o outro é de confiança, se o outro é fiel, se eu tenho uma amiga que realmente é aquela amiga, não. Provérbios 27 vai nos falar que eu tenho que ser. Então eu tenho que me colocar no lugar do sujeito e olhar. E ler Provérbios 27 e pensar assim, eu estou sendo essa pessoa, eu sou isso. Então, quando a gente fala sobre amigos e sobre relacionamentos, a Bíblia não nos orienta a procurar isso da pessoa. Ela nos fala sempre, ela nos coloca a responsabilidade de ser. Então, é sobre ser uma boa pessoa, um bom cidadão, uma boa amiga. Vamos ler aqui um pouquinho? 27, versículo 6. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. O homem que fica muito longe de seu lar é como um pássaro que voa perdido, longe do seu ninho. Assim como os perfumes suaves alegram a vida, do conselho sincero de um homem nasce uma amizade. Não despreze o amigo, nem o amigo de seu pai. Aí falando sobre respeito e honra dos relacionamentos familiares, inclusive dos relacionamentos que envolvem os nossos pais. Se você tem um bom amigo próximo de você, não precisará depender de parentes distantes. Meu filho, seja sábio e ficarei muito feliz. Então saberei dar uma boa resposta a quem me desprezar. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente. Quanta riqueza, né? Quanta coisa. Não ser superficial, de estar toda hora trocando de amizade, trocando de relacionamentos. Manter os relacionamentos a longo prazo. Honrar e respeitar os relacionamentos dos nossos pais. Não despreze o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Como é que a gente despreza a pessoa? Bem fácil de saber como é que a gente despreza alguém. Em que situação que você já se sentiu desprezado? Muitas vezes as pessoas acham que o desprezo tem a ver com classe social, com recursos, com a forma que se está vestido. E é claro que isso também tem a ver. Mas na maioria das vezes, o desprezo se dá ao ignorar o que a pessoa fala ou o que ela quer falar. Aí sim é que o desprezo se torna mais forte, mais presente. Ignorar a voz da pessoa, no sentido de não querer ouvir, de não dar atenção, de não dar valor. E esse versículo 10 fala isso, não despreze. Então esse desprezo, ele tem a ver com isso, sobre ser. Nós precisamos olhar mais se eu estou sendo a amiga que eu quero achar, a amiga que eu quero ter. Eu estou sendo aquela irmã em Cristo que eu espero encontrar em alguém? Como é que eu estou sendo como amiga? Vamos ao 17. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra,
Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Então, é a necessidade de dois amigos afiarem-se. Esse discutir aqui não é de brigar, mas é de cada um apontar e falar ali o seu ponto de vista, ou a sua situação, onde está precisando de alguma coisa. É os dois se exporem na confiança de que o outro vai respeitar. E o desprezo, que a gente leu aqui no versículo 10, não despreze o seu amigo, o desprezo é justamente de não querer saber, de estar tão autocentrada que o meu problema é maior. E eu não quero ouvir o outro. Eu não quero saber se o outro está bem ou não está. Vamos lá, versículo 15, eu pulei. Vamos no 14, desde o 13, que aí pega finanças. Emprestar dinheiro a estranhos, especialmente a uma mulher de má fama, é muito arriscado e traz sérias consequências. 14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Vamos ver como está aqui na tradicional. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Então não adianta nada eu ter uma palavra de bênção se eu não souber o horário de dar essa palavra de bênção. Versículo 15. Leram? Aquele gotejar constante que acontece quando chove e a mulher briguenta e implicante são muito parecidos. Mas pior que isso é que tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. E aí sempre naquela posição de não olhar para a outra, para a amiga, para a mãe, para a irmã, mas é olhar para nós mesmos. Será que nós estamos assim ou não? Vocês viram que interessante, gente? Em praticamente, acho que só tem um capítulo, e agora me falha qual, mas em praticamente todos os capítulos de Provérbios tem versículos falando sobre a mulher, sobre o comportamento da mulher, sobre como a mulher deve ser, ou o cuidado para não ser como determinada mulher, em todos os capítulos de Provérbios. Falta de aprendizado, falta de ensino. Por falta de ensino nós não vamos poder dizer, não fui melhor porque eu não soube fazer, porque não encontrei orientação na Bíblia. Muito pelo contrário, tem bastante. Vamos aí dos versículos do 23 em diante, que é o seguinte, aí do 23 em diante vai falar sobre, do 23 ao 27, sobre o sustento da família e a preocupação em relação a isso, tá? A última partezinha aí do 27. Vamos para o 28. O 28 ele vai trazer então diversas advertências. Eu quero começar lendo o versículo 4. Quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Então, o capítulo 28, ele vai trazer diversas... O 28 ele é continuação do 27, então ele vai meio que continuar falando aí sobre a prudência, mas vai trazer o outro lado, apontando então para o pecado, apontando para os perversos. Então tem bastante disso, né? Falando do justo e do perverso. O 27, o 28 e 29, eles são assim. Se você olhar na sua Bíblia, a maioria das Bíblias, inclusive, o último versículo, por exemplo, do 27, ele está grudadinho com o primeiro do 28. E aí acontece a mesma coisa no 29. Não tem aquela distância, aquela separação de versículo com o início de um novo capítulo, como geralmente tem nos capítulos da Bíblia. Aqui, no 27 e no 28, não tem. É como se fosse um corrido, um texto só. É para dar justamente essa noção de que o assunto continua. O capítulo 28, então, ele vai seguir o mesmo padrão do 27. O 29, o mesmo padrão do 28. Tá? Falando ali sobre a prudência e apontando para o perverso, para o mal, para o injusto. Então, no 28 são advertências diversas e segue aí o padrão do 27, falando sobre prudência, benefícios da prudência e esse cuidado.
Vamos ler no 28 os versículos 13 e 14. Olha o 13. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Os versículos 13 e 14 nos faz a seguinte pergunta, né? Como nós lidamos com o pecado? A forma como nós lidamos com o pecado vai ser a forma com que Deus vai tratar com a gente, vai lidar com a gente. Então, eu tento esconder o meu pecado, eu tento esconder as minhas falhas, Deus vai me ignorar também. Como que me esconder as bênçãos espirituais que Ele tem para minha vida? E é muito sério isso. Muitas vezes a gente olha assim, poxa, minha vida está empacada, não vai para frente. Não mata e nem desata, a gente fala isso, não é? Precisamos parar e ver por que é que está assim. Fazer uma análise. Será que é uma provação que Deus me colocou, eu estou no deserto, eu tenho que passar por isso, tem alguma coisa para corrigir, alguma coisa para acertar? Ou eu estou desobedecendo a Deus em algo? Estou escondendo alguma coisa? Muitas vezes nós não percebemos. Tem vezes que é uma coisa muito pequena, mas Deus, Ele quer tudo, né? Aquilo que nós falamos na live sobre Salomão, um pouquinho faz mal sim, porque Deus quer tudo. Deus quer tudo. Então esse versículo 13, quem procura esconder seus pecados não prospera. Muitas vezes estamos com a vida parada, empacada, não vai, achamos que é um deserto, que é uma provação de Deus. Muitas vezes é provação de Deus sim, mas muitas vezes não é provação de Deus, é luta que nós estamos colhendo porque semeamos. Esconder pecado é semear vida parada, sem prosperidade, sem bênção, estagnada, morna. O problema da vida da pessoa que tenta esconder os seus pecados é que a vida se torna morna. E o que Apocalipse fala da pessoa morna? Não tem como ler Provérbios e não falar de Salomão, mesmo porque estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então estamos vendo aí a segunda parte do reinado de Salomão, quando ele começa, então entra num processo muito sério ali de pecado. Nós vemos que o pouquinho, começa ali no pouquinho. Ele continua adorando a Deus, ele continua oferecendo sacrifícios, mas o que aconteceu? Porque Salomão se tornou morno. Então o problema é a mornidão. Se tornar morno é um problema muito sério. E é exatamente o que acontece aqui no versículo 13 e 14. Quem procura esconder seus pecados não prospera. Quem procura esconder se torna morno. Faz as coisas no automático, vai na igreja no automático, lê a Bíblia no automático. Nós precisamos cuidar muito com isso, porque na maioria das vezes começa com um pouquinho, começa com uma coisinha de nada, começa com uma coisa, entre aspas, que parece pequena, que parece que é só um pouquinho. E isso respinga, reflete e faz mal sim, e importa sim. Se eu tenho uma veste branca, vestido branco, perfeito, que dói até o olho de olhar de tão branco, e eu ando e pinga uma gotinha ali, de qualquer cor que seja, já não está mais branco essa veste. Pode ser só uma gotinha, um pinguinho de nada, mas já não está mais branco. E quando a gente olha, você vê toda a branquidão, a brancura da roupa, mas você vai ver aquele pinguinho que está ali. O pinguinho importa sim, o pinguinho faz diferença sim. Versículo 21, antes do 26. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Então o que é esse pedaço de pão aqui, ou bocado de pão, como algumas Bíblias falam? É justamente o suborno, a corrupção. Pode ser pequenininho, mas é corrupção, é suborno do mesmo jeito. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. O 22.
24, quem rouba seu pai ou sua mãe e depois diz não fiz nada de errado, é tão perverso quanto aquele que destrói. E o 26, quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades. Versículo 28, quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem. E aí vamos para o 29. Capítulo 29, ele vai trazer o contraste de uma forma mais firme entre duas classes de pessoas, as pessoas boas e as pessoas más. É claro que sabemos, né, que de bom só Deus, né? Só Deus é bom, todos nós somos pecadores, falhos, mas a gente entende aqui que os bons que o sábio fala são as pessoas que buscam praticar a justiça, que servem a Deus e buscam viver os preceitos de Deus. Então, em Provérbios 29, vai trazer o contraste bem forte, bem direto sobre essas duas classes de pessoas. E aí, nós precisamos realmente ler como sujeito e tentar se enquadrar aí. Será que o meu comportamento está sendo da classe de pessoas boas ou da classe de pessoas más? Porque é muito fácil nós nos denominarmos pessoas boas, mas tem vezes que só o que uma ação nossa já depõe conta. Quer ver só? Versículo 1, 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que está falando desse versículo 1? Será que nós, todas as vezes que somos repreendidos, aceitamos a repreensão e aceitamos que estamos errados, que precisamos melhorar? Ou será que a gente fecha a cara, fecha o coração e fala, não, ele está exagerando, eu não sou exatamente assim? O versículo 1 está falando, trazendo essa questão para nós pensarmos. Olha só, o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Corrigido muitas vezes. E a gente fala que se nós não aprendemos a lição que a vida nos dá, a vida vem e dá uma segunda lição, dá outra lição, na mesma área, na mesma coisa. Estamos sendo corrigidos. E aí, será que nós nos enquadramos aqui? Versículo 3. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. 5. Quem faz elogios falsos ao seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. Lembra que eu falei no 27? Não é sobre eu encontrar um bom amigo, sobre encontrar um amigo fiel, um amigo que realmente eu posso contar como irmão. É eu ser essa pessoa. Provérbios nos fala sobre ser a pessoa boa, a pessoa justa, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que busca sabedoria, a pessoa que pratica a sabedoria. O versículo 5 aqui, quem faz elogios falsos ao seu amigo. Que amigo que eu sou? Eu estou elogiando ou eu estou lisonjeando? Que o elogio, a lisonja é diferente. Eu estou tentando conseguir alguma coisa, falando bem da pessoa, sem realmente ser. Eu estou exagerando um pouquinho. Versículo 6, no pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Aquilo que eu falei lá no 27, né, sobre amar. Nós não vamos encontrar na Bíblia o conceito, essa expressão de amor próprio. Nós não vamos encontrar na Bíblia se ame primeiro. Não. Porque se estamos servindo a Deus, o amor próprio, o se amar primeiro vai acontecer de forma espontânea e de forma natural. Mas Jesus nos fala, ame o próximo como a si mesmo. O justo, e olha o versículo 7, o justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres. Na minha posição, eu estou realmente me ocupando disso, de conhecer, de saber se eu posso servir, onde eu posso servir, o que eu posso fazer.
Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir como um tolo irresponsável não adianta nada. Falamos sobre isso lendo Provérbios, jejum de opinião. Tem vezes que ficar querendo expor a nossa posição ou discutir a nossa posição não vai mudar a posição do outro. Muito difícil num comentário, numa rede social, num feed, eu ficar ali discutindo, como que batendo boca. Dificilmente eu vou conseguir fazer com que outro mude de opinião, que não é assim. Os argumentos, as questões precisam ser colocadas de outra forma. Será que eu não estou só perdendo meu tempo com o que a Bíblia chama aqui de tolo e irresponsável? Veja que eu não estou dizendo que a gente não deve defender os nossos pontos de vista, falar dos nossos argumentos, não. Mas é saber muito bem em que batalha entrar, quais lutas devemos lutar. E aqui o sábio fala, discutir com um tolo irresponsável não adianta nada, o resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que a gente fala, do que você diz, como diz o versículo aqui. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla as suas reações. Então, assim, eu já fui essa tola de gritar. Deus transforma, Deus muda, Deus nos quebra. Mas será que hoje a gente não está sendo, em alguns momentos, exatamente esse tolo que explode em gritos? Como que nós temos perdido a paciência? Tem uma amiga que ela fala assim, né, Janaína, mas eu xingo pra dentro. Ou seja, dependendo da personalidade, você pode não gritar, você pode não esbravejar de forma externa, mas aqui dentro você está fervendo. É tão errado quanto. É domínio próprio, é o trabalhar do Espírito Santo. O homem de bom senso controla as suas reações. Ai, Janaína, mas eu não grito com ninguém, não. Eu não explodo, não. Será que se a minha vizinha vier aqui agora falar de mim, ela vai falar o quê? Se eu chamar minha filha aqui, Helena, será que ela vai falar o quê? Que a mamãe vive gritando pelas quatro paredes? Porque muitas vezes a gente pode tratar a pão de ló, como se fala, os de fora, os da igreja, a vizinhança, mas e os de dentro de casa? E dependendo do temperamento, né, da personalidade, as pessoas mais extrovertidas, elas falam, como é o meu caso. Eu sou de temperamento colérico, meu marido não, fleumático, então é aquela coisa mais para dentro, dependendo do temperamento da pessoa. Mas não deixa de ser pecado, não deixa de ser errado. E por que é pecado? A explosão em si é pecado? Não, não é. Mas é porque na explosão a gente fala o que não deve falar. A gente machuca, a gente agride, a gente exagera. O tolo explode em gritos quando está furioso. Domínio próprio, fruto do Espírito, nós precisamos reconhecer isso. Então, eu posso tratar todo mundo muito bem, posso ser um doce de pessoa fora, mas e dentro de casa? Versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. Esse vara aqui, ele tem a ver com aquela vara usada pelo pastor de ovelhas. Quando a gente fala do pastor, a gente fala de cajado, que é aqui que parece um cabo de guarda-chuva, né? Que tem aquele como que um gancho. A palavra vara aqui, vara da correção, no hebraico, é exatamente aquela vara do pastor de ovelhas. Então, olha só, a vara da correção dá sabedoria. O pastor de ovelhas, o bom pastor de ovelhas, ele não espanca as suas ovelhas com um cajado, com a vara que ele anda ali. Tem um cajado, que é o do gancho, e ele tem a vara, que não é o gancho de guarda-chuva, eu falei que é o gancho, mas não é. A vara do pastor,
Ele não tem um gancho como aquele do guarda-chuva, que é o cajado, mas ele tem uma pontinha que é um ganchinho menor. É como que para cutucar a ovelha. Então, a ovelha está andando aqui e ela dá uma viradinha. Então, o pastor faz o quê? Ele pega essa vara e dá uma fustigadinha assim, sabe? Dá uma cutucadinha. Então, a ovelha já dá aquele pulinho e volta pro lugar. Essa vara aqui, da correção aqui do versículo 15, é a vara do pastor. É essa vara de dar essa cutucadinha. Não é uma vara para espancar, não é uma vara para bater, mas é uma vara para corrigir. É para corrigir o rumo. Agora, como é que o bom pastor corrige o rumo da ovelha? Sabe? Andando junto. O bom pastor, ele anda junto com a ovelha. Então, para corrigir a minha filha, eu preciso andar junto. Eu preciso estar junto. A vara da correção da sabedoria. Mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Ou seja, não pode fazer o que quer. Não pode andar onde quer, brincar, assistir, comer, dormir, na hora que quiser. A criança é responsabilidade nossa. Nós precisamos conduzi-la. Nós precisamos corrigir com sabedoria, de acordo com a Bíblia ensina. E aqui, embora a parte B do versículo fale de mãe, fale de criança, mas a primeira parte, a vara da correção da sabedoria, é nós também aceitarmos a correção nas nossas vidas, nós como adultos. Seja do nosso pastor, seja do nosso líder de comunidade, da nossa discipuladora, enfim, é nós também aceitarmos. Como é que eu vou querer que a minha filha aceite se quando eu sou corrigida, ela escuta eu reclamando e falando mal de quem me corrigiu? Porque a gente faz isso. Quantas vezes entra no carro, vai para casa e sai falando alguma coisa, ou do pastor, ou do culto, ou da igreja, ou de alguém que você viu na igreja, de uma coisa, e a criança está ali atrás. A gente acha que eles não estão ouvindo? Estão sim. Estão prestando atenção em tudo. Então nós precisamos cuidar. Lá em Mateus 5,16, fala que a luz de Cristo deve brilhar em nós. E nós temos que iluminar os que estão no escuro, para que eles, vendo as nossas obras, ou seja, vendo o nosso comportamento, vendo o nosso testemunho, possam glorificar a Deus. Essa luz que deve brilhar em nós, não é só para iluminar quando a gente sai na rua, quando a gente está lá na igreja, quando a gente está em outro lugar. É para iluminar, para brilhar em nós, onde nós estivermos. A começar de dentro de casa. Em primeiro lugar é dentro de casa. O que eu falo sempre sobre ler provérbios, é ler provérbios nos colocando no lugar do sujeito. E olhar se eu não estou procedendo dessa forma, se eu não estou praticando assim. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E saber que não é só ser luz lá fora, é ser luz, inclusive aqui dentro. Inclusive dentro de casa. E ter esse cuidado. Então, essa vara que está aqui é aquela vara do bom pastor, que cuida das ovelhas, que corrige, que dá aquela cutucadinha. Bom pastor não espanca a ovelha. Bom pastor, ele só coloca a ovelha, fechada, separada de todas as outras, quando ela está doente, quando ela foi machucada, quando ela está ali com alguma dificuldade, alguma doença, algum bichinho que pegou ali na lã, enfim, com alguma coisa. Aí a ovelha é separada das outras. Então, nós precisamos aprender com o bom pastor, que o bom pastor é Jesus. E ele deu esse exemplo porque temos muito que aprender com o bom pastor. A começar da forma de corrigir, que o sábio cita aqui no versículo 15. No versículo 11, quando fala ali, do tolo que explode em gritos, 29:11, expande toda a sua ira, está aí nas versões tradicionais. Esse ira é a mesma palavrinha em hebraico, ruach, é a mesma palavrinha que a gente usa para espírito. Só que o contexto nos mostra uma outra nuance. Então, embora signifique vento, fôlego, mas é vento no sentido de explosão de ataque. Tá? Então, é outra intensidade bem diferente. Aí, só citando essa parte da ira.
Então, no 29, nós temos essas duas classes de pessoas. Do 1 ao 14, advertências da sabedoria. Do 15 ao 17, a disciplina dos pais. E eu li só o 15, né? Olha só, o 17. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Então, há necessidade sim de castigar, de corrigir, de educar o filho. Porque aí, ele bem educado, a gente sabe que não vai perder noites de sono. Não com o filho que está fora, mas aquela noite de sono perguntando onde eu errei. Como muitas mães se fazem. Onde eu errei. E justamente na hora de castigar, na hora de corrigir, na hora de educar, que são fases, são momentos diferentes, né? É educar, corrigir e castigar. Essa é a ordem das coisas. Eu preciso educar, eu preciso treinar, eu preciso corrigir e só por fim o castigar, se essas etapas forem ultrapassadas. A gente precisa entender isso. Tem muita mãe castigando antes de educar. Tem muita mãe castigando antes de corrigir. E o corrigir, muitas vezes, nós entendemos só como falar o não. Mas o corrigir tem a parte do mostrar como é que se faz. O corrigir a gente fala, não põe a mão ali, não põe a mão ali na tomada, não põe a mão na tomada. A gente fica falando não, não, não. Mas a criança não está ali descobrindo o mundo ao redor e ela não sabe o que fazer. Não põe o bonequinho ali. Ela põe. Filha, não põe aqui, coloca aqui. Não faça desse jeito, faça desse outro aqui. A criança, ela nasce zerada. Então, ela está testando, está aprendendo, está desenvolvendo. O adolescente está testando, está indo até onde é o limite ali. Então, nós precisamos mostrar o não, falar o não, mas também mostrar como é que se faz o certo. Ensinar como é que se faz o certo. Então, o corrigir não é só o não, tirar do não, como o bom pastor faz, dá aquela fustigadinha na ovelha aqui, ela dá aquele pulinho e volta para o caminho. É porque ela já sabe que é esse caminho. Ele já mostrou que é para andar por aqui. E é o que nós temos que fazer com os nossos filhos, né? O que nós precisamos fazer. E do 18 ao 27, então, advertências diversas. O homem 22. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo, acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vá pedir favor às autoridades. Peça ao Senhor que é justo. Não vá pedir favor às autoridades. Isso é muito interessante, porque o que as pessoas mais querem hoje é ganhar alguma coisa, é conseguir alguma coisa de alguma autoridade. Amém? Vamos encerrando aqui. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe.